Olá, amigos da doutrina espírita. Olá, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma reflexão, estudando o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador, itens 1 a 8. Vamos antes nos elevarmos em oração, pedindo à espiritualidade superior que possa, nesse instante, nos envolver com os eflúvios do seu amor. Pedir que possamos abrir os canais da compreensão e podemos firmar no nosso coração a vontade de praticarmos os ensinamentos de Jesus. O Cristo Consolador é um tema tão apropriado para os momentos que vivemos, apropriado para os momentos que já vivemos no passado e que viveremos amanhã. O Cristo sempre apropriado para as nossas vidas. Nós somos todos habitantes do planeta Terra, cuja classificação pela doutrina espírita é um planeta de provas e expiações. E aqui estamos para que se dê a nossa renovação, para que se dê a nossa transformação rumo à espiritualidade superior, rumo ao nosso progresso espiritual. Estamos aqui para nos reeducarmos e passamos pelas provas, que são situações em que somos colocados para verificação de como andam as nossas virtudes. Como é que anda a nossa paciência, nossa indulgência, nossa honestidade? Então, as situações de provas são para verificação. As situações de expiação são os momentos em que erramos no passado distraidamente e nos enganamos violando as leis divinas e então somos colocados numa situação de oportunidade para refazermos as nossas atitudes, para nos quitarmos com essa lei divina. Porém, todos nós sofremos dores de diversos teores, né? De diversa intensidade, tempo variado, às vezes são dores tão passageiras, outras prolongadas. Sofremos no corpo as dores físicas por doenças, por acidentes, quedas, sofremos as dores da alma, sofremos a depressão, sofremos porque passamos por humilhação, sofremos porque estamos distante dos entes queridos, sofremos porque estamos aflitos com a situação financeira. Enfim, todos nós, habitantes desse planeta, em um instante ou outro, passamos por um probleminha, por uma dificuldade. Mas, quando estivermos, e se estivermos passando hoje por este momento aflitivos, ouçam, vamos ouvir o que Jesus nos propõe. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 30. Então Jesus falou-nos que nos aliviaria, porque o jugo dele era suave e o fardo leve. Vamos entender o que é o jugo. O jugo, no nosso vocabulário, nos instrui que é um instrumento de madeira colocado no pescoço dos animais de carga para que eles puxem a carroça ou o arado. E esse instrumento passa pelo pescoço próximo da jugular. Por isso, jugo, chama-se jugo. E é um instrumento que possibilita aquele que dirige fazer o direcionamento dessa carroça ou desse arado, virando para a direita, para a esquerda, ou freando. Então, Jesus falou desse jugo. Então, o jugo é orientação, né? Porque quem está dirigindo o arado, ele que vai determinando a orientação. Então, o jugo de Jesus são as orientações que ele nos deixou. E qual foi a orientação? O resumo de tudo que ele nos ensinou foi a prática do amor. Então, quando praticamos o amor, nós tornamos o nosso fardo, que é a nossa dificuldade da provação ou da expiação, leve.
nós tornamos leve o nosso fardo, porque estamos praticando o amor. Toda vez que o fazemos, nós transformamos a nossa atmosfera espiritual. Nós todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E fluidos são neutros, porém esses condensados à nossa volta têm a qualidade daquilo que nós imprimimos através do nosso pensamento. Então, quando nós praticamos o amor, nós estamos transformando os nossos fluidos em fluidos de serenidade, beneficiando-nos. Então, praticar o amor é um benefício primeiramente para nós, porque ele nos refaz até no condicionamento físico, porque essas energias benfazejas que produzimos trazem efeito no nosso corpo físico, trazendo-nos o conforto material também. Então é amar antes para não sofrer depois. Regis de Moraes diz: ser amado é muito bom, amar é melhor ainda. Então estamos todos aqui no planeta Terra vivenciando situações de dificuldade, porém com a possibilidade de nós mesmos amenizarmos essas situações através dos nossos gestos e das nossas atitudes amorosas para com o nosso próximo. Amando o nosso próximo, estamos nos amando também, porque estamos nos beneficiando pelas nossas próprias atitudes. Prosseguindo, Jesus nos lembrou: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, é Espírito, né? Nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Então Jesus falou que ainda mandaria o Consolador. Por que ele não poderia dizer tudo? Porque não havia então, na ocasião, maturidade espiritual para aqueles seres encarnados então compreendessem todas as verdades. Não havia, né? Jesus ainda encarnou num povo que era crente num único Deus, o que facilitou seus ensinamentos, mas faltava ainda um amadurecimento espiritual para a compreensão de todas as outras coisas que ele veio ensinar. Mas ele promete, o Consolador prometido, que não será visto, porque virá através de um Espírito e ficará convosco, recordando todos os ensinamentos de Jesus e esclarecendo o que ainda não podia ser esclarecido. O Consolador prometido, que veio através do Espírito da Verdade, é a instituição da doutrina espírita. Veio através dos Espíritos. Toda a doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec veio através de instruções de médiuns que passavam essas instruções vindas dos Espíritos. E veio reviver o cristianismo, veio reafirmar os ensinamentos de Jesus, dizer-nos que ele é o nosso guia, nós deveremos segui-lo como farol, para que possamos acertar, para irmos na direção correta, para nos melhorarmos, para seguirmos adiante. E veio nos esclarecer também a respeito de certos milagres que eram tidos como milagres, mas que são apenas fenômenos. A doutrina espírita nos esclarece esses fenômenos, inclusive à luz da ciência. E veio também consolar-nos, porque difícil é sofrer sem saber por quê. Quando Jesus nos fala, bem-aventurados aflitos, nós ficamos: como sofrer? Como ser bem-aventurado? Como ser feliz se está em aflição? E nós vamos então saber que a causa das nossas aflições tem um único sentido. Elas foram causadas por nós mesmos. E a doutrina espírita nos fala sobre a lei da causa e efeito. Tudo aquilo que nós praticamos é de nossa própria responsabilidade.
tudo nós podemos fazer porque temos um livre-arbítrio um pouco limitado, mas somos responsáveis. Como disse Jesus, a semente é livre, mas a colheita é obrigatória. Paulo de Tarso dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é? Nós podemos praticar muitos atos, mas e aí? E a consequência de todos esses atos? Será que eles estão sendo benéficos para nós, trazendo resultados positivos? Então, é de grande responsabilidade nós nos observarmos para que não cometamos enganos que depois terão que ser corrigidos por nós mesmos. A lei de causa e efeito nos convence de que somos responsáveis pela nossa dor. Somos nós o efeito de nós mesmos. Porque se Deus é justo, a causa do nosso sofrimento é justa. Não há nada mais justo do que cada qual recolher os frutos da sua própria sementeira. Não há nada mais justo do que cada qual sofrer pelo seu mérito ou demérito. Então, as nossas condições são o resultado da nossa construção. Somos os engenheiros da nossa vida. E a doutrina espírita vem nos falar dessa lei de causa e efeito. E por vezes não descobrimos o engano nessa própria vida. Então, temos que buscá-lo em algum instante da eternidade. Onde erramos? Quando erramos, há criaturas que já nascem em sofrimento. Se nós temos um presente, nós teremos um futuro, como Jesus mesmo nos promete, a bem-aventurança. Há pessoas que chegam à velhice sem conseguirem resolver a sua problemática. Estão infelizes ainda, mas Jesus fala de esperança. Então teremos uma vida além, continuaremos vivendo. Podemos ter esperança de dias melhores e de solução das nossas problemáticas. Viveremos depois desta vida, a vida ainda. Viveremos para a eternidade. Foi assim que o amor do Pai nos criou. Somos condenados à vida. Podemos evitar a morte, mas a vida não podemos evitar, como dizia Chico. Então vamos viver para sempre. Estamos vivendo hoje, temos um presente de oportunidades. Então, também teremos um passado para explicar o nosso problema de hoje. Senão, muitos não teriam uma explicação lógica. E a doutrina espírita vem nos falar da reencarnação. Vem nos falar da necessidade do esquecimento, para não nos envergonharmos, ou não nos sentirmos orgulhosos do que fomos, mas temos essa oportunidade. Estamos aqui para progredirmos, para corrigirmos os erros, os enganos do nosso passado. Se nós formos orgulhosos, às vezes passaremos por humilhação. Se fomos egoístas, passaremos às vezes pela privação, para compreendermos que a prática do amor é o caminho a ser seguido, porque foi esse que Jesus nos ensinou. Então, as dificuldades têm uma grande explicação e é um momento maravilhoso que nós temos de oportunidade para vencermos a nós mesmos, né? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, temos que passar por essas vicissitudes com coragem, sabendo também que somos amparados, com abnegação, com devotamento. Com abnegação é quando nós passamos por essas dificuldades, por esses momentos, sabendo que eles passarão e compreendendo que eles são justos, que a causadora do nosso sofrimento não foi aquela pessoa ou a outra pessoa. São, às vezes, instrumentos do nosso sofrimento. As criaturas nos trazem sofrimento. Eles são instrumentos, eles estão semeando. E nós estamos no momento da colheita. Então, é melhor estarmos no momento da colheita do que estarmos semeando as más sementes. Bendito seja, então, esse momento da dor, porque ele vai nos libertar do nosso débito. Ficaremos livres se nós passarmos com coragem, sem reclamações e sem revolta. Reconhecendo que o engano foi nosso, reconhecendo que nós podemos corrigi-lo, não seremos eternamente culpados. Que bom, olha a bondade divina, Deus nos dá o tempo
para que possamos ir nos refazendo, nos construindo, passo a passo, existência após existência. O Consolador prometido nos trouxe esses ensinamentos. Então vamos ter abnegação e vamos ter também devotamento na nossa hora difícil, compreendendo que os outros também sofrem e podemos doar e dar aos outros, no instante da dor dos outros, o que nós possuímos de melhor. Nós somos todos seres que temos a bondade em nós, fomos todos construídos por Deus, né? A nossa genética é divina, nós temos DNA divino, somos seres perfectíveis que podemos construir, podemos crescer, podemos seguir adiante, cada vez melhores e próximos da felicidade. Somos todos viajantes, somos todos irmãos, estamos no mesmo trem, no mesmo vagão, cuja estação é a estação da felicidade. Todos nós queremos chegar lá e vamos lentamente conseguindo. Chico nos dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar para fazer um novo fim. Então, hoje é um presente valioso que nos foi dado por Jesus. Jesus nos deixou o seu evangelho maravilhoso, que é o farol, que é a diretriz a ser tomada, e nos mandou o Consolador prometido para complementar os seus ensinamentos, para nos esclarecer e nos consolar. E então nós temos tudo isso que nos ampara para seguirmos em frente e para vencermos a hora difícil. E sobretudo temos a companhia de amigos espirituais nesses momentos da crise. Todos nós temos amigos espirituais que nos amparam, nos sustentam, nos ajudam a passarmos por esses momentos. Torcem para o nosso progresso, torcem para que vençamos, para que saiamos vencedores dessa hora difícil, que pode ser uma hora que nos oprime, nos derruba, mas vamos nos levantar, né? Se cairmos, vamos nos levantar, se chorarmos, enxugarmos as nossas lágrimas e seguirmos adiante, porque somos seres que estamos sendo amparados, amados por Deus, o nosso Pai. Estamos aqui para vencermos e podemos vencer. Então vamos agradecer o Cristo Consolador, a doutrina espírita que complementa os ensinamentos do Cristo e vamos seguir adiante. Vamos seguir a caminho da luz. Vamos seguir a luz que nos é proposta e nos é colocada. Muito obrigada pela atenção de todos, muita coragem e muita esperança. E vamos finalizar fazendo a nossa vibração, nos lembrando que somos capazes de auxiliar, até mesmo sem sairmos de casa, até mesmo estacionados numa cadeira, numa poltrona, porque também podemos orar, e a oração, a vibração é um benefício que chega à criatura que está derrotada. Vamos então pedir aos amigos espirituais que nos ajudem e nos amparem nesta hora, porque vamos vibrar, vamos doar o nosso melhor. Vamos vibrar muita paz, que essa paz se instale individualmente no coração de cada um, para que ela possa chegar a todos. Vamos vibrar pelo nosso país, que nos abriga momentaneamente, para que também aqui haja paz e prosperidade. Vamos vibrar por todos os lares, em especial lares onde há desentendimento. Vamos vibrar para que o sentimento amoroso possa chegar até esses lares e que todos se sintam abraçados nesse instante. Vamos vibrar por todas as casas de oração, por todos os templos religiosos,
para que a pregação seja a prática do amor. E a prática do amor seja o desejo de cada um. Vamos vibrar pelos que não têm lar, que se sintam amparados nesta hora. Vamos vibrar pelos nossos lares, que a lembrança de Jesus seja uma constante entre todos e o comportamento de todos também seja o comportamento do amor. Vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos ter forças e nos empenhar na nossa transformação, que possamos ser gratos pela oportunidade que temos de mais esta encarnação. E assim nós encerramos mais um estudo do Evangelho, agradecendo a audiência de todos e que Deus possa nos acompanhar, Deus possa nos abençoar. Obrigada.